Você já ouviu falar de uma cirurgia chamada de colocação de caretel no ouvido ou então de timpanotomia para colocação de tubo de ventilação no ouvido? É muito comum para pacientes, crianças pequenas, que têm históricos de otite, vaza o ouvido, tem dorzinha de ouvido, ou então está com dificuldade de aprendizado, que a audição não está legal, ou aquele paciente adulto que após um resfriado não melhorou a sensação de estar tampado o ouvido, escutando menos e dando zumbido. Vou contar um pouquinho mais sobre essa situação para você, mas antes disso, quero pedir um favor. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, me ajuda a divulgar esse conteúdo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, que eu estou na campanha para chegar a 100 mil inscritos. Conto com a tua ajuda. Se você ver os próximos vídeos meus com uma placa que vai estar ali, ó, até separei o espacinho para ela, você vai saber que você me ajudou na inscrição, tá bom? É isso aí, pessoal. Conto com vocês e comente aqui também, tá? Para eu saber se você sabe um pouco sobre essa cirurgia ou tem alguma dúvida sobre ela. Primeiramente, eu quero explicar um pouco sobre o ouvido para você. Aqui é a orelha, aqui é o canal auditivo, aqui fica o tímpano, aqui ficam os ossículos do ouvido e aqui é o ouvido interno, que tem a cóclea e o vestíbulo. Aqui é bem importante em relação a esses vídeos, é a tuba auditiva, é um caninho que liga o ouvido a quem? Ao nariz. Bem por aqui, ó, tá? Aqui é o nariz, a gente coloca aqui o dedinho aqui, que não deve fazer isso, né? Essa região toda e bem esse buraquinho, vocês podem ver. Se eu pudesse encaixar, eu encaixaria esse caninho nesse buraquinho. Ou seja, nessa região pode acumular secreções no nariz, sinusites, resfriados, rinites e descer até esse caninho, tá? Indo por esse caninho, ele vai subir aonde? Por aqui e vai ficar nessa região atrapalhando atrás do tímpano a audição, provocando zumbido, diminuição de audição e pode também infeccionar e provocar dor de ouvido, tá bom? É chamado de otite média serosa. Já ouviu falar desse termo? Se você veio falar, comente aqui nos comentários para eu saber se você já sabia sobre isso, tá? A otite média serosa nada mais é que acúmulo de secreção atrás do tímpano. Não necessariamente precisa ter dor ou vazar o tímpano. Claro, se tiver muita secreção e às vezes ter contato com algum vírus, uma bactéria, pode doer e até perfurar o tímpano, que é aquela hora que vaza a secreção pelo ouvido. É muito comum em crianças. Por que é mais comum em crianças? Porque esse caninho aqui que eu falei, a tuba auditiva, ela é menorzinha e mais reta, tá? Então quando a criança deita, principalmente após mamar, ou tem resfriadinho após ir para a escola, que é muito comum a criança ter muitos resfriados, a mamãe não lavou o narizinho, por isso que é importante lavar o nariz frequentemente, que a lavagem nasal te ajuda a lavar as secreções que ficam aqui, e consequentemente vai menos secreção para esse buraquinho que vai subir para o ouvido. Então lavar o nariz com qual frequência? De manhã ao acordar, à tarde, se ver alguma necessidade, e à noite para dormir. Se for uma criança pequena, tem histórico de infecções de ouvido ou problemas de nariz, sinusites, resfriados, lavar com mais frequência, manda para lavar na escolinha, a criança voltou da escola, lava bem o narizinho dela, já vai levar ela para o banho para tirar toda aquela secreção e antes de dormir, e antes e após a mamada é importante também lavar o nariz. Lembrando que após a mamada, não mamar e deitar, que mamar e deitar pode voltar o leitinho, o conteúdo do estômago. Imagina, a criança é pequenininha, né? É mais fácil ter o refluxo do que, por exemplo, um adulto. E se for, pode para esse caninho e daí dá esses problemas de ouvido, principalmente na criança pequena, tá? Então é isso, pessoal. Dando de mamar, lava o nariz após e não deite 1 hora, 1 hora e meia depois. Ou usar aquele travesseiro anti-refluxo, que ele fica um pouquinho mais inclinado, que tem para comprar em várias casas, que você pode utilizar para o bebê após mamar, tá bom? É importante isso. E agora, tá, foi o catarro para lá, a secreção para lá, e como tem tratamentos para isso? Tem tratamentos para isso. Pode ser utilizado medicações nasais, lembrando que a culpa é do nariz, pode ser utilizado medicações pela boca, medicações pelo ouvido não tem necessidade, porque lembrando, o problema está onde? Atrás do tímpano. Então se você pingar, não vai ser para agir no catarro atrás do tímpano, ou age através do nariz por esse caninho, ou através da medicação via oral. Outra dica importante também que pode ser feita é aquele paciente que tem alteração nesse tubinho e fazer exercícios para estimulá-lo a poder puxar essa secreção. Quais exercícios?
Pode ser feito mastigações com frequência, também sensações de estar engolindo com frequência. Fazer isso, abrir e fechar a boca, encher bexiga, pode ser feito, assoprar a língua de sogra também, evitar fazer esse movimento, que é fechar o nariz, fechar a boca e assoprar. Porque se você tiver secreção no nariz, o que ele vai fazer? Vai voltar para o ouvido e vai ter problemas daí. Então evitar essa situação. Se você fez tudo isso por várias semanas, vários meses, que o médico vai te indicar, quando você está com um problema nos dois ouvidos, tem que esperar pelo menos 3 meses para ver se melhora. Se está com problema em um ouvido, pode ser esperado até 6 meses para ver se não melhora com medicamento ou espontaneamente. Como você sabe se está melhorando ou não? O médico vai fazer um exame chamado otoscopia, e vai colocar aquele aparelhinho e olhar teu ouvido por aqui para ver o tímpano, e é feito também frequentemente o exame de audição, chamado audiometria com imitanciometria. A imitanciometria é legal porque ele vai ver como que está vibrando o tímpano, que o tímpano tem que ficar estático. Se joga uma pressão, ele tem que vibrar e voltar. Se faz isso e não vibra, ou seja, tem secreção aqui, consequentemente, dá um tipo de curva chamada curva B, sai no laudo. A curva A é o normal, que é o tímpano está aqui, bate a pressão e ele volta. A curva C está no meio dos dois. A curva C, você bateu e vai devagar e volta. Ou você pode imaginar que está indo para a curva B, que é o pior, ou está voltando para a curva A, que é o melhor, que o paciente tinha um problema. E a curva B bateu, a secreção aqui não deixa vibrar. Então pode ser diagnosticado daí para fazer a cirurgia, tá? Se não melhora com o tratamento. E a audiometria para ver se tem perda de audição ou não. Geralmente dá uma perda chamada perda condutiva, tá? Que tá a alteração na condução do som pela essa alteração que tem a secreção atrás do tímpano. E agora, como é feita essa cirurgia? É feita em adultos através de anestesia local com sedação, às vezes no consultório, no ambulatório ou no centro cirúrgico. É visto com microscópio o ouvido desse paciente, a gente olha o ouvido desse paciente, vê o tímpano ali, faz um furinho, puxa o catarro para um aspirador e coloca um carretel. E esse carretel, se colocado, o ideal é que fique mais tempo possível. Quanto mais tempo possível? De 6 meses a 1 ano, se possível. Não espere que vá cair 1, 2 meses, porque se a gente colocou, a gente quer que fique mais tempo lá. O único problema é que ao colocar o carretel, como ele está tendo um contato com a parte externa do tímpano, com a parte interna do tímpano, ou seja, a parte de fora do ouvido, pode entrar água. Se entrar água, vai ter mais infecções. Então essa pessoa que colocou o carretel tem que se cuidar para não entrar na piscina, na praia, no mar, em qualquer outro ambiente. E durante o banho proteger para entrar água. Como que você faz? Pega um algodão bem grande, tá? Que protege toda a orelha. Na parte externa que está o chuveiro aqui, colocar óleo, qualquer óleo, cozinha, amêndoa, Johnson, e não deixar nada aqui dentro. E quando entrar água no algodão, não vai entrar para dentro do ouvido. Você vai proteger esse ouvido e sempre fazendo acompanhamento com o otorrino para ele orientar em que frequência que está teu ouvido, como que está teu ouvido também. E a frequência geralmente 2 a 4, 3, 4 meses, depende como está a tua saúde do teu ouvido e você está sentindo bem. Uma coisa que eu não posso esquecer, que é importante, lembre que geralmente essa culpa é da onde? É do nariz. Então tem que tratar junto quem? O nariz. Você tem que avaliar se não tem adenoide. Onde fica a adenoide? Então a adenoide fica aqui, ó, bem em cima do caninho. Por isso que é comum mais em criança, a criança tem adenoide geralmente. Então se a adenoide for grande, a ponto de tampar esse buraquinho, vai favorecer essa criança, tem mais infecções. Então pode ser associada à cirurgia do tubo de ventilação com a cirurgia da adenoide. E no adulto tem que avaliar também, e às vezes a rinite está atrapalhando, ou então a alteração do septo nasal, que chama desvio de septo nasal. Lembrando que o septo é um osso com cartilagem que divide um lado do outro nariz. Se o osso estiver torto do lado que o paciente tem problema, que vai ser feita a cirurgia, pode ser necessário então associar a cirurgia do nariz, tá bom, pessoal? Então é isso, não é uma cirurgia dolorosa, em criança pequena é com anestesia geral, tá bom? Então não é uma cirurgia dolorosa, que vai incomodar muito. A única parte mais chatinha no pós-operatório é que tem que ficar protegendo para entrar na água. Achou interessante esse assunto? Então curta esse vídeo, compartilhe, não se esqueça de se inscrever, escreva aqui nos comentários para saber qual o tema que você quer para o próximo vídeo. Um abraço a todos!